Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Certamente nós temos aquilo que nos orienta no dia a dia, são as leis, as normas, estatutos, são as prescrições, e tudo isso é necessário para a nossa organização, para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência das comunidades, dos grupos, da sociedade em geral. Nós precisamos seguir aquilo que é bom, aquilo que faz bem, mas tomar muito cuidado para nós não ficarmos presos àquilo que não faz bem. Às vezes nós ficamos muito presos a coisas do passado, ao tradicionalismo. E os fariseus, eles usavam muito essa situação de criticar, de condenar. Quem que eram os fariseus? Eram os grupos, era um dos grupos que existiam na época de Jesus. Hoje nós temos partidos políticos, temos clubes de serviço, clubes de diversão, temos ONGs, tantos mais, e que muitas vezes eles são grandes influenciadores na nossa sociedade. E então existiam os fariseus, saduceus, os publicanos, zelotes, e cada um puxava para um lado, né? Tinha os mestres da lei. E os fariseus eram aqueles que eram arraigados à lei. Ainda que fosse passar por cima do outro, pisar no pescoço do outro, tinha que seguir a lei. Não é que nós não devamos seguir a lei, mas Jesus chama a atenção dos fariseus. Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e das outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. As leis muitas vezes não são justas. E muitas vezes, naquele momento, naquela situação, não é justa. E olha que nós temos senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, nas instituições sempre há gente fazendo leis, mais leis, mais leis. Nós nem conhecemos as leis direito e vão só fazendo leis. Será que compensa em seguir tantas leis se a gente não cumprir? Ou a gente é preso, paga multa, é punido de alguma forma? Mas é justo? E os fariseus eram aqueles que cumpriam,
Mas Jesus os chama de sepulcros caiados. Por quê? Sepulcro caiado é aquele que hoje usa granito, mármore, ou pelo menos reboque, pinta um pouquinho ali, mas por fora é bonito, bem tratado, mas por dentro, resto humano, é podridão. E os fariseus tinham uma fachada bonita, cumpridores dos deveres, eram pessoas que queriam ocupar os primeiros lugares, que queriam se destacar. E Jesus chama a atenção disso, porque eles tinham essa bela aparência, mas por dentro era maldade, era querer se aproveitar dos outros. É como que o sepulcro também, a sepultura que a gente pisa ali sem nem saber o que é, quem que está pisando. Aí os mestres da lei tomaram na cara também, porque eles falaram assim o senhor insulta a gente também. Ai de vós, mestres da lei, que colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos nem com um só dedo tocais nela. Aqueles que eram os fazedores de leis. E hoje quantas leis são feitas para favorecer os próprios legisladores? Não deveria ser assim. A lei deve ser feita em favor do povo, em favor dos que precisam. Ainda que a lei seja favorável ao povo, os que fazem as leis, eles fazem de bobo, burlam as leis para prejudicar as pessoas. Em grande parte, não estou falando todo mundo não, mas em grande parte. Quantas vezes as pessoas, eu prometo que eu vou fazer isso, em campanha. É proibido comprar voto, uma pessoa vai lá dar um saco de cimento com o que está pedindo, dá um pé do sapato para depois, se for ele, dar outro pé para completar o par, dá um par de dentadura, isso, aquilo outro. E aí? Depois que ganha, já ganhou, pronto, acabou. E a gente sabe que está votando numa pessoa corrupta, que não vai atender a necessidade, e quando faz alguma coisa, colocam televisão, rádio, jornais, internet, colocam faixas, como se estivesse fazendo com o dinheiro deles. Há uma cidade por aí, eu acho que várias cidades vizinhas, né? Em que a gente vai em tal bairro, uma faixa, agradecemos ao deputado fulano de tal por isso. Como se a comunidade estivesse agradecendo aquele deputado. Ótimo. Não está fazendo com o dinheiro dele, não. É dinheiro do povo mesmo. Só que a gente vai no outro bairro, uma faixa igualzinha. A comunidade tal, só muda o nome da comunidade e o benefício. Agradece ao deputado tal por tal. Aí vai na outra cidade, outra faixa igual. Quem é que fez isso? A comunidade ou a assessoria desse tal deputado? Quer dizer, está se aproveitando e falando que o povo está agradecendo para ele mostrar que ele está fazendo alguma coisa. São aqueles que fazem as leis, são os mestres da lei, são aqueles que, como diz, legislam em própria causa e depois eles têm os direitos, sendo que a obrigação deles é atender o povo. São eleitos para isso. Errar, todo mundo erra, mas como fariseu, com hipocrisia, com maldade, com um íntimo podre, isso não pode acontecer porque Deus não é que castiga, mas Deus é justo. Nós é que às vezes nos castigamos pelo mal que nós planejamos. Fazemos o mal planejado. Vamos prestar contas a Deus. Claro que não estou jogando pedra em ninguém, que eles façam
e vamos rezar por eles. Mas vamos ver nós também, o que nós fazemos, talvez com o vizinho, com aquele que mora na nossa própria casa, quando nós impomos alguma coisa para o outro e nós mesmos não cumprimos. É preciso que a gente faça tudo com organização, as leis existem, devem ser observadas, devem ser seguidas para uma organização, mas não vamos fazer aquilo que vai tapear os outros, tapar o sol com a peneira, como dizem por aí, as várias expressões. Repito, nós podemos errar, não devemos. Podemos errar, como erramos muito, mas quando a gente tem maldade, isso pesa muito. Quando a gente trama para prejudicar o outro em próprio ganho, será que eu não tenho medo de depois eu me castigar, como diz, no fogo que não se apaga? Se eu estou buscando uma vida eterna, uma salvação, um encontro pessoal com Deus, mas é coisinha pequena. Muitas vezes os grandes roubos são fruto dos pequenos, que a pessoa não é punida, que ela não se pune, não se corrige e vai cada vez mais fazendo o mal para os outros. E os nossos vícios, as nossas atitudes, nós precisamos tomar muito cuidado. Não apenas, repito, jogar pedra nos outros, mas devemos fazer bem a nossa parte. Não vamos ser tão fariseus, mas não vamos também achar que nós conseguimos fazer tudo com perfeição, porque nós também erramos e às vezes nós achamos que com o nosso jeito, errando, é que está certo e pode prejudicar aos outros. Vamos agora fazer a nossa prece, pedindo a Deus que nos ajude, nos abençoe na nossa vida, na nossa caminhada. Que o bom Jesus nos acompanhe sempre. Pela Igreja de Deus, a fim de que ela seja conhecida e respeitada por todos, rezemos ao bom Jesus. Pelos dirigentes do povo de Deus, a fim de que eles sejam dóceis às inspirações do Espírito Santo, rezemos ao bom Jesus. Pelas autoridades, a fim de que elas promovam realmente o bem comum das comunidades, rezemos ao bom Jesus. Pelos pais e mães de família, a fim de que eles exerçam cristamente a missão que receberam de Deus, rezemos ao bom Jesus. Pelos rapazes e moças, a fim de que, na crise da juventude, não percam de vista os valores cristãos, rezemos ao bom Jesus. Pelas famílias, a fim de que elas, no modo de levar a vida, deem um autêntico testemunho de vida cristã, rezemos ao bom Jesus. Por aqueles que nos pediram para rezarmos por eles, a fim de que tenham paz e tranquilidade na vida e vivam na graça de Deus, rezemos ao bom Jesus. Por aqueles que de alguma maneira estão sofrendo, a fim de que aceitem o sofrimento com resignação cristã e ofereçam o sofrimento pela sua salvação e salvação de outros, em união com o sofrimento de Cristo, rezemos ao bom Jesus. Por aqueles que já faleceram, a fim de quem tenha encontrado a salvação definitiva, rezemos ao bom Jesus. Por nossa comunidade,
aqui reunida na fé e na caridade, a fim de que o bom Jesus nos atenda em nossos pedidos, rezemos ao bom Jesus. Vamos agora fazer a nossa oração ao Senhor bom Jesus. Ó meu Senhor bom Jesus, que estais na Basílica de Congonhas, braços abertos, para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramai sobre todos a plenitude da vossa misericórdia. Eis-me aqui aos vossos pés para vos oferecer, com tributo de minhas homenagens de adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos meus pecados, que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade em ouvir as súplicas daqueles que até de longínquas paragens se dirigem a vós com fé e confiança. Incomensurável é a vossa compaixão, Senhor. Animado por tantas provas de ternura paternal, lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará por vossa intercessão, alcançai-me esta graça, ardentemente vos peço. Amém.